Deus quer que o seu povo viva com justiça, amor e humildade. Então ele requer do seu povo essas três coisas: a justiça, que a gente ame, a misericórdia e a humildade. Em um ambiente que muita injustiça social, idolatria e corrupção que prevalecia em Israel e em Judá na época do profeta Miqueias, mostrar como Deus enviou Miqueias para confrontar o povo com seu pecado e anunciar o juízo divino, mas para oferecer a esperança e restauração para os que se arrependessem e voltassem para Deus. Quando você se arrepende e volta para Deus, Deus também lhe se agrada. Quando você abre o seu coração para fazer a vontade de Deus. No livro de Miqueias 6:8 está escrito: ele declarou: o homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão pratique a justiça, ames a benignidade e ande humildemente com seu Deus. Deus requer que nós andamos com Ele, que nós praticamos a justiça e vivemos a verdade. É isso que Deus requer de cada um de nós. Ele requer de mim e de você. O que o Senhor quer de você? Ele requer três coisas que estão de onde quer que você olhe na Bíblia. São três coisas que são um fundamento inesgotável na lei de Moisés. É no ensino de Jesus que ele quer essas três coisas que você viva: a humildade, a justiça e a misericórdia. Então Deus requer isso de mim e de você, que você haja com justiça, porque Miqueias está falando sobre uma justiça pessoal para com Deus, porque vem de Deus. A justiça de Deus, Deus revela o que está no coração dele. Haja com justiça, vai mais fundo do que apoiar uma causa ou publicar algo nas redes sociais. Isto, observe a necessidade da vida. Quando você tem como jovem, nós temos que andar na presença de Deus, viver na presença do Pai, porque Deus, ele requer isso de nós. Eles apoiavam este grupo. A justiça de Miqueias está falando e nos convida a compartilhar a Deus. Essas coisas não são apenas para nós mesmos e aqueles que amamos, mas para todas as pessoas que amamos, para todas as pessoas que compartilhamos. Então o Evangelho do Senhor ficou para nós evangelizar, para nós ir ao encontro daqueles que precisam de Deus. Então Cristo veio para nos salvar, para salvar a nossa comunidade inteira, mais próximo, justa e mais adequada. Deus, ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Nós não somos merecedores, nós não somos falhos, mas pela sua bondade e a graça de Deus, nós fomos perdoados pelos nossos pecados. A palavra hebraica utiliza mais difícil de traduzir, apreender os sentidos como lealdade, misericórdia, amar a bondade. Mas é importante é que em direção a um tipo aplicativo de amor, você sabe o que é bom, bondade amorosa, mostra o amor e consta Deus. As outras Jesus resumiu isto: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. São os primeiros mandamentos que Deus manda, que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não amar de palavras, mas amar de coração, amar de atitude. Porque as palavras, elas se vão ao vento, mas o que fica são a sua atitude, são o seu caráter. É isso que fica, porque o nosso testemunho maior é nós mesmos, que nós somos observados pelo mundo. E a misericórdia das coisas
fáceis de identificar, são difíceis de fazer. Deus agora pratica em todo o tempo que queira que a gente faça o bem. Deixar de fazer as coisas ruins, mas sempre fazer o bem, com a misericórdia abundante de Deus. Deus nos deu a cada um a humildade com Deus. Nós devemos ser humildes, orar sempre, buscar o Senhor cada vez mais, clamar a Deus, porque quando você ora, você clama a Deus, Deus ele responde. Então você tem que andar com Deus, viver com Deus e ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Como vou ter esse relacionamento com Deus? Obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle e agindo como Ele agia. Porque Deus falou, sede santo, porque eu sou santo. Nós temos que viver sempre em santidade. Nós temos que viver com humildade. Nós temos que viver como Deus nos amou. Porque Deus nos fez como semelhança e imagem deles. Às vezes você pergunta, como é que eu sou? Você é a imagem de Cristo. Olha que coisa linda. Você ser a imagem de Deus. Sabemos como nos conectar com Ele e comunicar com Ele por meio desse processo. Temos a ideia de que Deus está nos dando uma perspectiva também sobre nós mesmos, uma perspectiva, porque Deus, Ele requer de nós. Cada dia que nós buscamos a Ele, nós devemos ler a palavra, nós devemos orar, jejuar e se consagrar cada vez mais, porque quando você tem uma intimidade com Deus, Deus se revela com você. Em relação a essas três coisas, Ele requer de nós, em Miqueias 8, a justiça, a bondade, andar em humildade. As linhas entre as três estão a justiça, a humildade e a misericórdia. Porque se você for bom, se o seu coração for bom, tudo em você é bom. Deus era um homem bom. Mesmo ele sofreu tudo, mesmo assim ele falou, Deus, perdoa, porque não sabes o que fazem. Se você confessar com a sua boca, Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou, e ressuscitou dos mortos, será salvo, tu e a tua casa. Deus nos fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então no livro de Romanos 10:9 está escrito, porque se a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Assim, para aceitar Jesus como Senhor, você precisa confessar perante Deus e perante os homens. Quando você confessa e aceita Jesus como seu único e suficiente seu Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida, porque o único que pode dar paz é Jesus. O único que pode conceder alegria é Jesus. Às vezes as pessoas, elas procuram no mundo a paz que não existe. Elas procuram numa bebida, numa droga, mas somente Jesus, Ele pode te dar essa paz. Somente Deus pode conceder esse milagre. Você pode estar com o maior problema do mundo, maior enfermidade, mas Deus, Ele tem o poder de curar. Deus, Ele sara. O Deus que curava aquela mulher que estava com 12 anos de fluxo de sangue, que ela tinha visitado vários médicos e não tinha nada, mas Deus foi lá e fez um milagre, porque ela creu, que ela falou que somente tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. Então Deus ouviu a voz daquela mulher. É isso que Deus quer, que você creia. Então aqui o ensinamento de Miqueias nos fala que nós devemos seguir a justiça de Deus. Nós devemos ser justos com as pessoas. Nós devemos também amar a misericórdia. Como é amar a misericórdia? É amar o próximo como a ti mesmo. Como é amar? É ficar no lugar do outro e fazer o bem em prol do outro. É isso que é a misericórdia. E quando nós vivemos em humildade,
qual é a humildade? Mesmo que você não mereça, você tem que aceitar e aprender a perdoar. Porque quando você perdoa, as bênçãos do céu chegam até você. Quando você perdoa, as bênçãos de Deus chegam também na sua casa, na sua descendência, em toda a sua família. Então seja um canal de bênção na vida de alguém. Fale de Deus para essa pessoa. Faça o bem, porque quando você faz o bem, Deus se agrada. Às vezes nós não merecemos nada, mas pela sua misericórdia. Deus, Ele é infinitamente misericordioso. Hoje nós vivemos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mesmo os falhos. Deus nos perdoou. Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Foi assim que aconteceu quando aquele homem estava com aquela dívida. Deus foi lá e perdoou. Não uma vez, Ele perdoou 50 dinheiro, Ele foi perdoado. Porque Deus viu que ele merecia de um perdão. Então Deus, Ele requer também que você perdoe também seu próximo, mesmo que ele faça o mal para você, mas que você venha a perdoar, porque o perdão, se você não sabe perdoar, as suas bênçãos ficam retidas na sua vida. Quando você perdoa, as bênçãos do céu recaem sobre a sua vida, porque como é que você não sabe perdoar o seu irmão que você vê, se você vê todos os dias? Como é que você vai conhecer a Deus? Então, o nosso primeiro mandamento é o amor. O amor, ele é símbolo de tudo. Se você não ama seu irmão, que você conhece, que você vê todos os dias, como é que você vai amar a Deus, que você não vê, mas você sabe que Ele está lá no céu olhando por você? Porque às vezes você pensa, eu estou só, mas Deus nunca vai te deixar só. Tu pode passar por maior luta. Às vezes nós passamos por um processo, é para a gente se aperfeiçoar, para a gente buscar mais a Deus. Então Deus requer que a gente busque a Ele. Mesmo que você... Eu lembro quando Paulo e Silas foram presos, eles não estavam nada de errado. Eles foram fazer a vontade do Pai. Mas eles foram acusados justamente. Eles foram açoitados com vara. Mas à meia-noite eles começaram a cantar. Imagine o coração de Deus. Quando você está na prova, você está na luta, mas você está adorando ao Senhor. E isso toca o coração de Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é amor. Então nós devemos aprender como Miqueias. Que Miqueias falou as 3 coisas que nós devemos, que Jesus mandou para Ele falar para o seu povo ali em Israel. Ele falou: ame a justiça, seja misericordioso e seja humilde, porque Deus, Ele é o nosso maior exemplo. É Jesus de Nazaré. Ele foi uma pessoa humilde. Ele veio para servir. Ele morreu por nós. Então muitos de nós não faziam isso porque nós não merecemos, mas Ele fez. Então que você venha confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você vai ver, a partir do momento que você aceitar Jesus, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.